Olá, profs! Sejam muito bem-vindos à Prof Academy. Aqui eu ajudo você, professor, a resolver os problemas do dia a dia e a aprimorar o seu trabalho. Eu sou o Felipe e hoje eu vou te ensinar como fazer para se reinventar no nosso trabalho de professor, para ensinar e para viver melhor. Fica até o final que a última dica é sensacional, vai te ajudar muito a economizar tempo e a criar aulas incríveis. Transformarem as suas aulas, otimizando o tempo, inspirando alunos e eliminando a indisciplina em qualquer escola. Você vai aprender como aliar estratégias pedagógicas, tecnologia e recursos simples que todo mundo tem acesso para tornar o teu trabalho mais leve e mais eficiente. Então, se tu quer libertar todo o teu potencial como professor, não só para terminar esse ano letivo tranquilo, mas também para mudar a tua vida profissional para sempre, então tu precisa participar desse evento. E para participar é muito fácil. É só clicar no link que está aí na descrição do vídeo e na página que abrir, você precisa escrever o seu e-mail na caixinha e clicar no botão Quero me inscrever agora. Feito isso, tu já vai estar inscrito no evento, mas é importantíssimo que tu também participe do grupo do evento no WhatsApp, para receber todos os avisos e materiais do evento Evolução Pedagógica em Foco. Eu te espero lá. Agora, voltando ao assunto do vídeo, alguma vez vocês já se perguntaram como que seria trabalhar tranquilo na escola? Sem estresse, sem preocupação, sem atraso, sem confusão, sem imprevisto, sem aluno enchendo o saco? Bom, eu temo em dizer que na educação isso é praticamente impossível, né? Principalmente com as escolas que a gente tem sem recursos, né? Com alunos bagunceiros, desinteressados, com o trabalho que a gente precisa fazer em casa, muitas vezes deixando coisas da nossa vida de lado em prol do trabalho, né? Então a gente acaba cansando muito, né? Dedicando muito mais tempo do que um trabalhador normal, digamos assim, se dedica ao trabalho, que vai lá só no horário, né? Das 7 às 5 da tarde, faz o seu trabalho, volta para casa e fica tranquilo. Não, o professor, ele precisa planejar as aulas em casa, né? Ele precisa avaliar, se preocupar com os alunos. E claro, isso está previsto lá na hora atividade, mas a grande verdade é que essa hora atividade que a gente recebe não é o suficiente para tudo que a gente faz. Principalmente aí quem gosta de desenvolver aulas um pouquinho diferentes ou que tem uma preocupação um pouco maior com seus alunos, que não vai lá só para fazer o trabalho, voltar para casa e esquecer de tudo, né? Mas que realmente se preocupa com a educação, com os seus alunos, então a gente acaba dedicando muito mais tempo do que a gente deveria, na verdade, para essa atividade. E isso acaba consumindo a gente, né? Isso acaba deixando o nosso trabalho muito mais pesado do que ele deveria ser. E isso, para muita gente, acaba levando a quadros, né, de ansiedade, de crises, de burnout, né, onde o trabalho acaba se sobrepondo à vida pessoal e acaba prejudicando a qualidade de vida do professor. E isso não é normal, gente, tá? Sim, se dedicar para fazer um bom trabalho, mas não ficar doente por isso. E eu arrisco a dizer, né, na minha visão pessoal, né, que se não tivesse esses problemas, seria até um pouco entediante. Pelo menos pra mim, que eu gosto de estar sempre no agito, no meio da galera, com coisa acontecendo, né? Testando coisa nova. Então, pra mim, se a aula fosse sempre toda bonitinha, funcionasse todas as vezes, não tivesse nenhum estresse, eu acharia um pouco entediante e eu acabaria procurando outro emprego até, tá? Isso é característica pessoal minha, gente. Mas quando isso começa a te prejudicar, a te consumir, tu começa a ficar ansioso, começa a gastar muito tempo em casa, que na verdade não deveria. O plano é o quê? Que o professor faça o seu trabalho em casa, né? Seu planejamento, corrija as atividades, prepare tudo para as aulas naquele tempo que foi pré-determinado lá na hora atividade, mas isso acaba não ocorrendo, a gente toma muito mais tempo. Claro, aí varia de pessoa para pessoa, né? Tem professores que elaboram as aulas muito mais rápido, tem professores que prezam pelo cuidado, né? Por detalhes aí nas fichas, nas atividades que vão realizar, então acabam perdendo mais tempo, mas a verdade é que todos esses problemas acabam influenciando negativamente na vida do professor. Pode ser que se torne um pouco entediante a vida, né? O trabalho, caso não tenham esses problemas, mas eu garanto que seria muito mais tranquilo para o professor tradicional, para o professor comum, se virar na escola e não precisar aí ficar preocupado constantemente com a sua saúde mental, com as atividades que ele vai fazer, pensando aí 24 horas, quebrando a cabeça e prejudicando a sua vida com isso. Mas lidar com isso ocasionalmente é uma coisa. Tu tem um aluno que ele chega, por exemplo, meio ruim aí na sala, não tá com a vida muito legal, acaba xingando o colega, o professor, enfim, isso aí é esporádico. Tudo bem, acontece, né? Todos somos humanos. Mas tem que lidar isso todo dia, cansa. E cansa até pra mim, tá? Que gosto do agito, que gosto da confusão. E, cara, tem aqueles dias que começam... Chega no trabalho, pô, vai dar tudo certo, né? Planejei aqui uma aula super bacana e já na primeira aula tu acaba se frustrando, né? Os alunos não estão nada interessados ou acontece uma situação meio ruim, que eu particularmente, quando acontece esse tipo de coisa, me deixa mal, né? Acaba estragando o meu dia, literalmente. Então se eu tenho aula à tarde ou à noite, alguma outra coisa para fazer,
Isso aí me prejudica, assim, ó, imensamente. Eu não consigo mais terminar as tarefas que eu tinha no meu dia, ou se eu tenho que dar aula à tarde, à noite, isso acaba literalmente se arrastando, né? O dia vai se arrastando porque amanhã foi um pé no saco. Já nas primeiras aulas aí eu tive que enfrentar muitas coisas desagradáveis e isso acaba me consumindo por dentro, né? Tirando muito da minha energia para trabalhar. E muitos professores que estão atuando há mais tempo, né, no magistério, tem 5, 10 anos, 20, 30 de casa, né? Acabam aprendendo a lidar um pouco melhor com as situações ruins que acontecem no dia a dia. Acabam adotando estratégias e mecanismos para superar esses desafios. Eu, por exemplo, nos anos que eu estou trabalhando na escola pública, já me aconteceram diversas, né, situações e desafios que não era esporádico. Era todo dia que tu tinha que lidar com aquilo ali. Por exemplo, teve um ano que eu estava trabalhando em 4 escolas diferentes para conseguir uma carga horária, né, que pagasse um salário para eu conseguir pagar as contas. Então, nessas 4 escolas, as 4 escolas tinham livros didáticos diferentes, tinham sistemas diferentes, né? E aí, cara, para trabalhar era um parto, porque eu não podia, não é que eu não podia, mas era muito difícil utilizar os livros didáticos de diferentes, né, entre as escolas. Então eu preparava uma aula, eu tinha sempre que ter um material para imprimir e para entregar para os alunos, para poder trabalhar, né, o mesmo conteúdo, seguir ali mais ou menos a mesma linha de raciocínio entre as diferentes turmas das diferentes escolas. Então isso consumia um tempo muito grande meu do trabalho em casa para preparar esses materiais. Sendo que ali eu podia utilizar um livro, né, que já tem todo o conteúdo para trabalhar nessas diferentes turmas. Então uma alternativa que eu encontrei para os anos seguintes, né, que eu fui trabalhar em diferentes escolas também, é pegar as páginas, né, do livro que eu ia utilizar e deixar disponível no Drive para a gurizada. Então, na escola que eu tinha mais carga horária, eu acabava pegando o livro, mesmo que seja meio ruim, né? Às vezes a gente, como professor, não gosta de um livro específico, gosta de uma outra coleção, ou porque tem mais exercícios, ou porque é mais didático, enfim, preferências pessoais a gente não discute, né? Mas o fato é que tinha esse problema de eu estar limitado por conta dos materiais didáticos serem diferentes nas escolas, e aí dificulta muito o trabalho, né? Você trabalha um exercício numa sala, aí depois vai pegar no outro livro, tem exercício diferente, então tu tem que resolver, estar preparado para trabalhar isso junto com os alunos, e acabava se tornando inviável utilizar o livro em sala de aula. Então o que eu fiz? Peguei esses livros, né, que eu mais utilizava, fazia recortes, salvava páginas desse PDF que eu ia trabalhar com os alunos e colocava numa pastinha lá do Drive onde os alunos conseguiam acessar por um QR Code, tá? Porque eu testei antes com um link curto, né, que eu colocava lá no quadro, pedia para eles anotar, e acabavam errando, digitavam maiúsculo, não era minúsculo, então eu digo, quer saber? Eu vou fazer um QR Code que eles simplesmente apontam a câmera ali e acessam direto. Cara, e funcionou muito bem. Então, hoje eu não trabalho mais em 4, 5 escolas, né, mas eu ainda utilizo essa técnica. Porque alguns livros que eu utilizo, ou alguns materiais que eu utilizo, não estão disponíveis na escola, né? Físicos, mídias físicas. E outra coisa que acaba melhorando essa questão de acessar os materiais didáticos pelo celular é que os alunos utilizam o celular para uma coisa útil, né? Eles não vão ficar lá jogando joguinho. Então, pegar esses limões, né? Que era essa questão dos livros didáticos nas diferentes escolas, ficar se deslocando e tal, e fazer uma limonada, conseguir achar uma saída para isso, é o segredo do sucesso, né? Um outro exemplo aqui é as escolas que, pasmem, não tinham folhas de papel para imprimir, nem mesmo as provas, nem mesmo aí os materiais que eu tinha para trabalhar com os alunos. E aí o que eu fiz? Novamente, essa estratégia aí do Drive, né, me ajudou muito nessa questão, porque os alunos eles acabavam acessando ali pelo celular, tá? Então foi mais ou menos na mesma época que isso aconteceu. Então eu acabei achando uma solução para 2 problemas, colocar esses arquivos aí no Drive, e acabei utilizando também outras formas de avaliação, onde os alunos eles faziam redações ou resolviam problemas, mas sem copiar os exercícios para não ficar perdendo muito tempo. Então olhavam ali no documento do Drive e tal. Muitas vezes, claro, conseguia imprimir esses materiais. Em outras escolas acabava fazendo esse jogo, porque praticamente impossível tu trabalhar sem material, né, gente? Sem trabalhar sem papel. Então, cara, é o básico. E eu sei que tem muito professor por aí que passa pela mesma situação que eu, tá? Cara, infelizmente isso é comum, tá? E a gente tem que encontrar mecanismos para não ficar sofrendo com isso, cara. Imagina tu ter que passar lá todo o conteúdo no quadro, tempo que você não perderia. Os alunos também se enchem o saco, eles não gostam, né, de ficar copiando. Claro que em algumas disciplinas isso é fundamental, né? Português, saber escrever bem, história, nessas disciplinas que são mais conceituais. Na minha parte aqui da física tem também a parte conceitual, mas envolve mais matemática, raciocínio lógico, interpretação, né? Então a parte da escrita também é importante, mas se eu ficar muito tempo lá escrevendo no quadro, passando
conteúdo, não sobra tempo para eles se exercitarem, para eles pensarem nas situações, para eles resolverem problemas e aprenderem de fato o conteúdo, né? Eles vão só ficar escutando e copiando, quando eles poderiam, na verdade, estar exercitando para aprender mais profundamente aqueles conceitos, né, que estão sendo passados. E só para citar uma última situação que acontecia nas escolas onde eu trabalhava, inclusive onde eu trabalho atualmente, né, tem esse problema, que é a questão da internet. Eu gosto de fazer atividades onde os alunos, durante a aula, eles têm que pesquisar alguma coisa, ou no caso ali de uma apresentação de trabalho, os alunos às vezes não salvam num pendrive para fazer a apresentação, então tu tem que dar um jeito de passar aqueles arquivos ou do celular, né, e muitas vezes o jeito mais fácil de fazer isso é através da internet, né. Mas se na escola não funciona a internet, como é que tu faz? Então, um desses grandes problemas, né, das escolas, principalmente públicas, é essa questão da internet, né, que não funciona em muitos locais da escola. Então tu vai fazer uma apresentação de slides, alguma coisa, um aluno te enviou por e-mail, tu tem que abrir o arquivo e não consegue. O que eu fazia, né? O computador ele era ligado na rede por cabo, mas não funcionava. Não sei se era configuração ou alguma coisa assim, mas fato é que não funcionava. Eu estava na sala de mídia, né, para apresentar com os alunos e o negócio não funcionava. Eu disse, quer saber? Eu preciso dar um jeito nisso, porque se acontecer mais vezes, eu não posso ficar refém, né, dessa situação. Os alunos têm que apresentar, eu tenho que conseguir desenvolver minha aula. Então o que eu fiz? Comprei um pendrivezinho, né? É como se fosse um pendrive, né? Mas ele é basicamente um receptor Wi-Fi. Então plugava lá no computador da escola, ligava o roteador Wi-Fi do meu celular, né? Então acabava utilizando a minha internet pessoal para conseguir acessar os arquivos dos alunos, para que eles conseguissem mostrar o vídeo, né, da apresentação deles, enfim, e conseguir resolver o problema. Hoje em dia eu levo esse pendrivezinho na mochila, porque independente da situação, eu estou preparado. Felizmente esse ano aqui não aconteceu muitas situações como essa, de que eu tive que utilizar esse aparelhinho, mas de qualquer maneira eu tenho ele sempre à disposição. Foi uma maneira que eu encontrei de resolver esse problema específico. E olha só, dificilmente a gente vai conseguir resolver os problemas por completo. Como eu disse, eu peguei ali o pendrivezinho para resolver a questão da internet, utilizei os QR Codes para o Drive, utilizo ainda isso hoje, mas existem outros problemas que eu ainda não resolvi. E parece que a gente está sempre correndo atrás do próprio rabo, tentando resolver alguma coisa que, cara, seria tão básico, né, fazer uma rede Wi-Fi que funcionasse na escola, por exemplo, mas em muitas escolas não vamos entrar no mérito de discutir por que funciona, por que não funciona, mas o fato é que essa é a nossa realidade e a gente tem que aprender, né, ou pelo menos encontrar mecanismos para que esse tipo de situação, para que esse tipo de problema não consuma a gente, né, não deixe a gente esgotado, a nossa energia esgotada, e para que a gente consiga oferecer um ensino de qualidade para os nossos alunos. Então a questão é, como é que a gente faz para contornar isso? Para conseguir trabalhar mais tranquilo, sem estresse, se tornando mais eficiente, reduzindo o gasto de tempo, de esforço e ainda motivando e inspirando alunos. Não digo que a gente vai resolver todos os problemas por completo, tá? Porque isso é praticamente impossível, mas a tendência é que a gente consiga se virar cada vez melhor, né? Conseguir lidar com essas situações de uma forma cada vez melhor e fazer o nosso trabalho de uma maneira cada vez melhor, né? E também conseguindo aí no final uma satisfação pessoal por conseguir ver o resultado positivo do nosso trabalho. E o segredo aqui, gente, é se reinventar. Mas o que significa se reinventar no contexto do ensino? Muitos confundem essa ideia e acham que vão ter que trabalhar mais e gastar mais tempo, mais energia para conseguir alcançar esses resultados positivos. E olha só, gente, se reinventar não se trata de usar aparelhos tecnológicos, equipamentos caros, né, para dar suas aulas. Também não tem a ver com técnicas milagrosas que vão resolver todos os seus problemas, né, porque isso não existe. Também não significa estar ligado no 220, sempre fazendo atividade diferente, mudando a rotina de aula, né, tentando resolver os problemas de imediato. Mas então do que se trata se reinventar dentro do ensino, da educação, se não é tudo isso que eu acabei de falar? Se reinventar se trata de refletir sobre a nossa realidade, e a realidade é muito diversa, né? Eu aqui trabalhando numa escola pública de Santa Catarina é totalmente diferente de uma pessoa trabalhando numa escola particular lá na capital de São Paulo, né? São realidades totalmente diferentes. Então, primeiro, a gente precisa entender a nossa realidade, refletir sobre ela para que a gente consiga encontrar caminhos melhores que levem, né, aos nossos objetivos. E aí, é importante ter objetivos bem definidos, tá, gente? Porque se tu não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve, né? Então, primeiro passo é refletir sobre a nossa realidade, né? E tentar encontrar melhores maneiras de atingir os nossos objetivos. E aí, implicações disso, é necessário ter um objetivo, tá? Bem claro na tua cabeça aí aonde que tu quer chegar com os teus alunos. Um exemplo para vocês entenderem melhor, pensa só que tu tem
o objetivo de viajar. Beleza, o objetivo está definido. Só que como é que tu vai... qual que é o passo a passo, desde da ideia que tu teve, né? Desde você ter elaborado esse objetivo até realmente viajar de fato? Tu precisa bolar um plano. E às vezes esse plano ele vai meio aos tropeços, né? Tu vai pesquisando ali passagens locais para viajar e tal, acaba achando uma promoção legal, compra e tal, se programa. Não é algo totalmente programado, totalmente definido, assim, que vai acontecer certinho, né? Acontecem uns tropeços, acontecem uns atropelos no caminho, mas você tendo um planejamento facilita muito a execução do plano, né? Você chegar nesse objetivo mais rápido e de uma forma mais concisa, né? Sem que você tenha que se esforçar, né? Se estrepar para chegar ali no objetivo. Então, se você sabe o passo a passo, eu tenho que pesquisar as passagens, eu tenho que ver quais que são os horários disponíveis que eu tenho para fazer essa viagem, né? Quando que eu vou ter férias e tal, se eu vou poder levar minha família ou não. Então, tu tendo tudo isso em mente, tu vai bolar o teu plano e tu vai executar, né, até o momento ali de comprar as passagens e realmente viajar. E no ensino não é nada diferente. A gente precisa ter um planejamento, né, bem definido aí na nossa cabeça, mesmo que às vezes a gente acabe indo para a sala de aula um pouco despreparado, digamos assim, no sentido de o planejamento não estar 100% alinhado, tá? E é normal, tá, gente? Nem sempre a gente vai acertar, nem sempre a gente vai estar disposto para fazer uma aula super detalhada, né? Ou fazer aquele planejamento que vai levar ao desenvolvimento de uma aula super, ultra, mega, né, legal. Mas o que acontece? Se você tiver um planejamento, tu vai saber, né, por onde que tu tem que seguir, em primeiro lugar. E em segundo lugar, tu vai ter aí listado pelo menos alguns problemas que podem surgir, como que tu vai solucionar eles, tá? Isso deve estar no seu planejamento. E é isso aí, as aulas nem sempre saem como planejado, né? Mas é muito melhor ter um plano do que não ter um plano, certo? E essa necessidade de se reinventar, ela é nítida, gente. Tem gente que trabalha, professores, né, que trabalham, dão aulas como um século atrás. Nada contra o estilo pessoal de dar aulas, né, dos professores, cada um tem o seu próprio estilo, né? Não vou brigar com ninguém por conta disso, mas fato é que tem algumas coisas que você pode utilizar, alguns mecanismos, alguns artifícios que vão não só facilitar muito o teu trabalho junto com os alunos, né, para fazer eles prestarem atenção, para fazer eles desenvolverem as atividades, se interessarem realmente pelo conteúdo, mas também para facilitar o teu trabalho de casa, dentro da sala de aula, né, para tu acabar otimizando o tempo. Muitas vezes você perde um tempão ali organizando os alunos, começando as atividades, né, quando tu vê tá quase no final da aula e tu não fez quase nada daquilo que tu pretendia. Então tem sim aí muitos mecanismos, artifícios e ferramentas que a gente pode utilizar para tornar o nosso trabalho e o processo de ensino-aprendizagem mais eficiente. E quais são os benefícios, então, de se reinventar, né? Além desses que eu falei, né, o impacto na aprendizagem, na organização do professor, né? Primeiro, tu vai ter alunos mais participativos, mais engajados, mais interessados, porque quando você traz coisas diferentes, testa, né, diferentes estilos de aula, diferentes metodologias dentro da sua aula, você acaba também quebrando o padrão e isso acaba chamando a atenção dos alunos. Outra coisa, quando você faz uma aula um pouco diferente, mostra que está preocupado com a aprendizagem dos alunos, né, tentando trazer alguma coisa ali que seja útil para a vida deles, os alunos notam, gente. Então, eles veem a preocupação do professor, a dedicação do professor, e isso acaba gerando também um respeito um pouco maior, uma atenção por parte dos alunos maior, e isso é fato, tá? Acontece comigo sempre, porque quando eu trago uma aula padrão, né, tradicional, né, galera, olha aqui, eu tô explicando como é que funciona lá a força de atrito no movimento dos corpos e tal, os alunos ficam, eles até prestam atenção, né, mas não é tão interessante aquilo. Agora, quando eu começo a trazer situações do cotidiano, né, contextualizar o conteúdo, faço uma demonstração prática, uma atividade, seja de pesquisa, ou seja que eles tenham que colocar a mão na massa ali, para aplicar aqueles conceitos que eu estou ensinando, pô, aí vira outra sala de aula, né? Os alunos, eles começam a interagir entre si, chamam o professor para explicar como é que funciona e tal. Tu vê a interatividade, né? Os alunos trabalhando e curtindo aquilo que eles estão fazendo, porque, querendo ou não, tá ali metade do dia, né, dedicando aos estudos, é cansativo. A gente, enquanto professor, cansa, os alunos também cansam, né? Então, quando tu quebra o padrão, quando tu traz alguma coisa de diferente para as tuas aulas, né, testa esses mecanismos, essas ferramentas, essas estratégias novas, eles acabam notando isso como um sinal de dedicação do professor, né, que tu tá comprometido com o aprendizado deles, e eles acabam mudando o comportamento e também se dedicando mais às atividades, participando e tudo mais.
Além dessa questão da participação, da aprendizagem, tem a indisciplina, né? Quando os alunos veem que tu é um professor que está ali, não está de brincadeira, né, digamos assim, que está comprometido com o aprendizado deles e que vai tomar as medidas necessárias para que eles aprendam, para que eles se desenvolvam, isso acaba diminuindo também a questão da indisciplina, né? Os alunos, eles notam esse compromisso que a gente tem e, claro, isso está envolvido com uma série de outros fatores, né? Essa parte da inovação, de estar se reinventando, é só um aspecto que influencia na redução da indisciplina, né? Tem outros que eu já falei aqui no canal, inclusive, em um vídeo sobre como acabar com a disciplina, só procurar aí que tu vai encontrar, tá? Mas esse é um fator muito importante também para reduzir a indisciplina, né? Se reinventar acaba diminuindo o desrespeito dos alunos com o professor e a dedicação deles também em relação às aulas. Uma outra vantagem de se reinventar é a questão da organização e da economia de tempo. Aí, para ti, professor, não para os alunos, tá? Claro que você pode aplicar essas mesmas técnicas para os alunos, mas quanto tempo, né, a gente não perde aí elaborando, às vezes, uma ficha, alinhando um conteúdo lá, né, produzindo materiais para os alunos trabalharem, atividades e tal. Cara, o tempo que a gente gasta, corrigindo atividades também, né? Então, o tempo que a gente gasta com isso, ele pode ser reduzido, tá? Isso não significa fazer um trabalho ruim, tá? De qualquer jeito, mas significa tu encontrar técnicas e ferramentas que vão te ajudar a tornar esse processo mais rápido e mais eficiente, tá? E logo eu vou falar quais são essas ferramentas aí que tu vai poder utilizar. Fica até o final do vídeo. Além disso, quando tu consegue ter alunos mais participativos, né? Tu tá dedicado ali no teu trabalho, trazendo coisas novas, tá organizado, tá sobrando tempo, obviamente que a qualidade de vida tua, enquanto professor, vai aumentar também, tá? Vai ficar menos estressado, vai ter mais prazer em trabalhar, né? Quantos professores, ou eu também, em muitas situações, eu chegava na sala de aula, chegava na frente da sala de aula e dava aquela respirada funda, né? Eu tenho que entrar e dar aula para essa turma agora. Quem aí nunca passou por isso, né? Hoje em dia, ainda tem algumas turmas que eu dou uma respirada funda antes de entrar, né? Mas é muito menos do que acontecia anteriormente, quando eu não procurava me reinventar, né? Ou pelo menos quando eu não sabia que existia essa possibilidade e todas essas vantagens de estar mudando a minha forma de trabalhar. Além disso, sobrando mais tempo, tu vai poder dedicar, né, poder focar mais na tua vida pessoal. Tem muita gente aí que acaba chegando em casa, né, estressado do trabalho, desconta nos filhos, no marido, na família, na mulher, né, e isso prejudica toda a questão familiar, né, toda a tua questão da vida pessoal, tá? Então o trabalho interferindo aí na vida pessoal, além do estresse que a gente já tem lá, além do trabalho que a gente tem em casa, então a gente acaba prejudicando todo o nosso núcleo familiar por conta do nosso serviço, acontecendo esse tipo de situação ruim que a gente tem que lidar muitas vezes diariamente, né? Então, se reinventando, você resolve muitos desses problemas e a sua vida pessoal também melhora, né? A relação com seus familiares também vai melhorando. E assim, não é brincadeira, tá, gente? Eu já passei alguns anos aí trabalhando do jeito tradicional, né? Tentando fazer os alunos se comportarem, combater indisciplina e tal, dos jeitos tradicionais, digamos assim, né? Mas mantendo aquele meu estilo de aula, sem querer alterar muito o que eu fazia. O que acontecia? Em alguns casos funcionava, em outros não funcionava. E aí eu acabava ficando frustrado, triste, infeliz, acabava me desgastando porque eu dedicava muito tempo, né, para elaborar algum tipo de atividade diferente, alguma coisa. E eu não notava o que estava acontecendo de errado, né? Eu não parava para fazer aquela reflexão que eu falei lá no começo do vídeo. E aí eu acabava infeliz com o meu trabalho, né? Pensei várias vezes em desistir da docência e partir para um outro ramo aí, porque literalmente é complicado, cara. Quando tu chega no teu trabalho assim e já cansado ou já pensando que vai ser ruim o dia, cara, não tem coisa pior. Eu vejo professores que chegam para trabalhar nessa mesma situação e eu me enxergo alguns anos atrás. Então, hoje em dia, eu chego... Claro, nada é maravilhoso, né? Tem aqueles dias que, como eu falei lá no início do vídeo, são ruins, né? E acabam se arrastando aí pelo resto do dia, né? Fica difícil trabalhar, me frustra, me cansa, mas é muito menos do que acontecia antigamente. Alguns anos atrás, isso era todo santo dia. Agora é tipo, sei lá, uma vez por semana, uma vez cada 2 semanas. Então, isso melhorou muito a minha vida pessoal, o meu trabalho, né, o resultado com os meus alunos também estão aprendendo mais, estão interagindo mais, estão gostando mais das aulas do que simplesmente da maneira com que eu trabalhava anteriormente, né, que eu sempre fui meio teimoso, assim, eu disse, não vou mudar o meu estilo, por quê? Porque eu sou assim. Cara, só que daí eu parei para pensar, se eu não me adaptar ao ambiente, o ambiente não vai se adaptar a mim.
E isso vai me prejudicar profundamente no meu trabalho e também na minha vida pessoal, como eu acabei de falar. Então vamos lá, diretamente agora para a cereja do vídeo. Como fazer para se reinventar? Quais são os primeiros passos que você tem que tomar aí enquanto professor para conseguir se reinventar, não ficar mais estressado com as aulas, conseguir fazer um bom trabalho junto com os estudantes, deixar eles engajados, né, interessados com o conteúdo, trabalhando e aprendendo muito mais. Primeiro erro dos professores na tentativa de se reinventar: achar que é só fazer uma vez e pronto. Então vou me reinventar agora os meus materiais, os meus métodos e vou poder usar isso eternamente. Não vai, tá? Porque as turmas são diferentes, as escolas são diferentes e mesmo que você trabalhe só numa escola, né, as turmas ainda vão ser diferentes, os professores que trabalham ali vão ser diferentes, né, os funcionários e tal. Então você tem que ir se adaptando sempre, continuamente ao ambiente escolar, tá? E isso exige bastante dedicação por parte do professor, tá? Eu não digo questão de dedicação, de investir muito tempo, esforço e tal. Claro, no começo isso é necessário, porque qualquer mudança exige um certo esforço, né? Mas quando você pega isso por hábito, o negócio se torna natural. Então tu vai notando, tu vai refletindo sobre a tua realidade, como eu falei antes, né? E aí tu vai encontrando o que tu precisa mudar, né? Na próxima aula eu vou fazer diferente isso aqui, eu vou tentar explicar de uma maneira diferente, vou tentar usar tal exemplo, os alunos estavam dormindo, vou tentar chamar a atenção deles com alguma dinâmica, né? Então você está sempre testando diferentes coisas, né? Para ver o que funciona, o que não funciona. É o canal, né? É o que você precisa para estar continuamente aí se reinventando, tá? Então não pense que vai resolver todos os problemas de uma vez, porque isso também não vai acontecer, tá? Essa melhora, ela é progressiva. No começo tu vai testar, vai dar errado. Aí tu vai testar uma segunda vez, vai dar errado de novo. E aí tu testa uma terceira vez. E quem sabe lá na terceira vez o negócio começa a funcionar, né? Claro, sempre alterando aí variáveis, né? Sempre alterando a maneira como tu faz isso, ou refletindo também o porquê que deu errado. Trouxe uma atividade super legal, aquela turma lá não tava com nada, né? Não estavam interessados, não quiseram participar. E aí tu tem que analisar, será que era a atividade realmente que não estava legal ou os alunos que não estavam legais, né? Então esse momento de reflexão que por conta dessa sobrecarga, por conta dessa correria que a gente vive, a gente não acaba fazendo, é o principal, tá? Então comece sempre aí pela reflexão e não ache que a melhora vai acontecer também num golpe, né? Tipo, hoje eu vou trazer coisas diferentes para minha aula e do nada se transformou. Não, essa melhora ela é progressiva, tá? E você sempre tem que ir acompanhando os seus alunos, né? O progresso deles para entender o que funciona e o que não funciona. E agora eu vou revelar qual é o segredo para dar o primeiro passo nessa tua jornada de se reinventar como professor, tá? E esse primeiro passo não é aquilo que eu falei lá atrás, né? De analisar a tua realidade, de ver o que funciona, o que não funciona, parar para refletir sobre a tua realidade. Não. O primeiro passo é reconhecer a tua missão como professor. E aí, cada um vai ter uma perspectiva diferente, uma resposta diferente. Para mim, Felipe, a minha missão como professor envolve transformar vidas, tá? E eu utilizo os conhecimentos aí da minha disciplina, da física, para fazer isso, tá? Então eu torno esse conhecimento útil para a vida dos estudantes. Não apenas o conhecimento cru lá, né? Que eles vão ver as leis de Newton e tal, mas eu tento mostrar como isso se aplica na vida deles e como isso pode fazer, ter esse conhecimento, né? Pode fazer a vida deles se tornar melhor. E sim, assumir essa missão de professor, de transformar vidas, envolve muitos sacrifícios, né? Como eu falei, a gente acaba se submetendo às vezes a uma carga de trabalho excessiva, né? A desaforo dos alunos, desaforo às vezes até da gestão da escola, né? Mas se você tem bem claro qual que é a tua missão como professor, tu encontra forças da onde já não tinha mais para continuar e para fazer um bom trabalho, tá? Então, o primeiro passo para se reinventar é reconhecer qual é a tua missão, gente. E para mim é transformar vidas, tá? Pode ser que para você signifique alguma coisa diferente, mas não tem a resposta errada aqui. O importante é que você tenha muito claro isso na tua frente para que você consiga seguir aí os outros passos, tá? O segundo passo envolve parar de reclamar e de colocar a culpa nos outros. Vai ter alguns professores aí que vão querer me matar, porque sim, é responsabilidade do governo, do estado, né, fornecer equipamentos, materiais, um ensino de qualidade, não é só os professores que fazem a educação, né, envolve aí uma série de outros agentes, mas você pode, enquanto professor, ao invés de estar lá só reclamando, espraguejando, né? Isso cria um ambiente muito negativo, gente. Sério, é péssimo quando eu chego na sala dos professores e só tem gente reclamando, ao invés de ter gente falando, olha que projeto legal que eu desenvolvi com os meus alunos, eles estão engajados, eles vão visitar tal lugar, eles estão super empolgados. Cara, é um ambiente pesado
E todo mundo sabe quais que são os problemas. Tu ficar repetindo eles constantemente não vai resolver nada. Então, qual que é a saída aqui? Procurar entender o que tu pode fazer para melhorar a situação e resolver os problemas, tá? Tem coisas que a gente não pode mudar, que a gente não depende da gente. Como eu falei lá, questão das impressões, questão da internet, tá? São coisas que não dependem de mim. Mas eu encontrei uma solução para esses problemas, tá? Porque eu não aceitava mais estar trabalhando naquela condição. Então, eu fui atrás de resolver esse problema, tá? E aí, claro, tem problemas que a gente nunca vai resolver de fato, né? Como eu disse, a gente pode até mitigar, mas resolver de fato, aí pode ser que envolva outros agentes mesmo, tá? Então, essa parte de ver o que tu pode fazer, o que tu não pode fazer, envolve aquela reflexão lá atrás, tá? E ter muita criatividade para encontrar alternativas viáveis para os problemas que você está enfrentando. Um exemplo bem básico aqui, tá, gente? Tem os alunos que eles não estão ligando, né? Eles só ficam mexendo no celular, não prestam atenção na minha aula. Tem várias turmas, né? Minhas que eu consegui resolver esse problema. Algumas eu ainda estou trabalhando, né? Como eu disse, a gente não consegue resolver tudo de imediato. É um processo contínuo, tá? Então, esses alunos desinteressados, perdidos, né? O que eu fiz? Nessa situação específica, procurei trazer algumas atividades ativas para eles colocarem a mão na massa, desenvolverem, né, algo que esteja relacionado ali ao dia a dia deles, como eu disse, né, contextualizado. Pô, mesmo assim alguns alunos ainda não faziam. O que eu fiz? Estruturei muito bem essas atividades, né? Coloquei lá um passo a passo de como eles tinham que fazer, porque tinha alguns que realmente eram muito perdidos ou simplesmente não prestavam atenção no que o professor explicava, né? E eu tinha que acabar retomando 3, 4, 5 vezes a explicação. Isso perdia muito tempo em aula, né? Acabava tomando um tempo desnecessário. Então, é uma melhora contínua, como eu disse, né? Tentei as atividades ativas. Beleza, alguns participaram, mas para alguns não funcionou. O que eu fiz? Montei elas mais estruturadas. Pô, ainda alguns ficavam perdidos aí no celular. Tentei contextualizar mais, trazer mais para o dia a dia deles, mostrar as vantagens de você ter, dos alunos no caso, né, terem aquele conhecimento para a vida adulta, para lidar com situações que provavelmente eles vão enfrentar algum dia. Pô, daí eu já consegui chamar mais alguns. Infelizmente ainda tinha alguns que não participavam das aulas. O que eu fiz? Falei de uma coisa que todo mundo gosta, que todo mundo se interessa. Ganhar dinheiro. Como é que tu pode ganhar dinheiro com esse conhecimento? Pô, aí foi um alvoroço, né? Aí todo mundo quis participar. Mentira, teve ainda 2 ou 3 que realmente, como eu disse, não tem como resolver completamente o problema, né? Tem alunos que você não consegue pelo amor, digamos assim, e aí é necessário ir pela dor. Né, pela coação, tu falar pro aluno que ele tem que se puxar, porque senão ele vai rodar, ou né, bater de frente realmente com ele, porque a escola é um local de estudar e não de ficar atrapalhando os colegas, né? Eu até não me incomodo muito com os alunos que ficam quietinhos lá no canto dele e não estão muito interessados na aula, desde que eles não estejam atrapalhando o professor, mas aí quando aquele aluno vem me pedir em relação a notas, atividades, aí eu relembro ele, né? Tento conscientizar esse aluno da situação, né, que ele tá e as atitudes que ele tá tendo, tá? Então, sempre processo de melhoria contínua, tá, gente? Ter muita criatividade aí para encontrar possíveis soluções para os problemas que você enfrenta. Um outro passo importante para você conseguir se reinventar constantemente, né, tá buscando aí melhorias contínuas no seu trabalho, é pensar como um professor no teu dia a dia. Tá? Eu, por exemplo, eu vou no mercado, eu vou passear, eu vou, né, saio com a minha família, vou para diferentes lugares, mas eu tô sempre com uma pulguinha atrás da orelha, né, ou sempre com um pensamento de, pô, cara, será que eu não posso trazer isso aqui para os meus alunos? Ou então, às vezes, eu bato o olho em alguma coisa, pô, isso aqui eu poderia trazer para minha aula, né? Então, tá sempre imaginando diferentes formas de apresentar o conteúdo para os alunos, de contextualizar, de fazer atividades ou de coisas que você pode comprar também, né? E utilizar na sua sala de aula. Sim, porque tem que ter uma parte do investimento do teu bolso, né? Para ter um bom trabalho, ficar esperando só que a escola faça isso ou que a escola forneça esse subsídio. Gente, é irreal, tá? É querer que alguma coisa aconteça que nunca vai acontecer. Então, tem algumas situações que a gente tem que se submeter, digamos assim, né? Investir um pouco ali do próprio bolso, eu sei que ninguém gosta disso, mas em alguns momentos, para fazer alguma aula diferente, né? Ou, sei lá, ir num local onde você consiga coletar materiais para utilizar na aula com os alunos, tu vai perder um tempo, né? Tu vai ter que se deslocar até o local, mas, pô, pensa no aprendizado que isso pode gerar.
pense no envolvimento dos alunos, o quanto de conhecimento isso pode trazer para eles, né? Então, sempre que você está no seu dia a dia aí, fazendo qualquer coisa, cozinhando, lavando roupa, passeando, tá? Curtindo, sempre pensa como você pode trazer esses elementos para a sala de aula, tá? Como trazer coisas do dia a dia para a sala de aula para contextualizar os conteúdos que você está abordando com os alunos. Outra coisa importantíssima é acompanhar as novidades da tua área e da educação, né? Não basta você saber o que está acontecendo aí no mundo da física, por exemplo, no meu caso, sendo que você não tem estratégias, né, para aplicar isso em sala de aula. Não adianta você trazer um conhecimento ali super legal com os alunos e a metodologia que você aplica não ser adequada, né? Então, sempre estar atualizado, sempre acompanhar as novidades da tua área e da educação. E aí pode ser sobre alguma coisa que tu gosta. Eu, por exemplo, gosto muito de astronomia e eu procuro sempre trazer notícias para os alunos para tentar contextualizar os conteúdos, né? Puxar um pouco o interesse dos alunos por conteúdo que eu estou explicando, porque a astronomia, querendo ou não, é algo que interessa a todos, né? E se você sabe contar uma boa história, se você sabe dar essa notícia para os alunos, eles também vão ficar empolgados com aquilo, né? E vão ver a importância do conhecimento que você está passando. Então, no meu caso, eu sempre dou um jeito de comentar alguma coisa sobre astronomia, tá? Se você gosta de literatura, de um autor específico, de um hobby, né? Eu gosto de marcenaria, qualquer coisa, gente, literalmente, que tenha a ver com a sua área, logicamente, né? Você pode utilizar como pano de fundo para abordar os conteúdos com os alunos, tá? Faça isso porque daí você vai estar trabalhando com alguma coisa que você gosta, abordando alguma coisa que você acha interessante e você também vai estar trazendo isso para os alunos, né? Quem sabe você não consiga fazer eles se interessarem também pelo mesmo assunto que você. E o último passo, e eu diria que é um dos mais importantes aqui, né? Claro, todos são importantes, mas esse aqui vai te ajudar bastante a economizar tempo, a encontrar soluções para os problemas que você está enfrentando, né? É utilizar ferramentas digitais para se organizar, para facilitar o teu trabalho e para ser mais produtivo. E aí, indiferente do tipo de aplicativo ou de ferramenta que você utiliza, a questão é, você deve utilizar aquilo que vai contribuir positivamente para o seu trabalho. Por exemplo, eu utilizo bastante o Notas, né, o Keep lá do Google, no meu celular, justamente para aquelas situações onde eu tô na rua, eu vi alguma coisa, tô assistindo um filme, e aí no meio daquele filme me deu uma ideia muito maluca da atividade que eu vou fazer com os meus alunos. O que eu faço? Pego meu celular, abro lá as notas, anoto aquilo e continuo assistindo meu filme. Depois, quando eu vou planejar alguma aula ou paro algum tempo ali na semana para organizar essas anotações, aí eu vou utilizar aquilo para preparar as minhas aulas ou colocar no lugar certo, né? Que eu particularmente utilizo o guia didático, que é basicamente um documento onde eu coloco todas as ideias de atividades e tal, que eu posso fazer com aquele conteúdo, com aquela matéria, né? De projetos, de atividades, de filmes e tal. E tem um vídeo no canal aqui também explicando como fazer esse guia didático. Então, se você quiser tornar as suas aulas aí, fazer as suas aulas muito mais rápido e também ter um banco de atividades diferentes, de projetos que você pode realizar, né? Dessas ideias que vão surgindo aí com o tempo, deixar tudo centralizado no mesmo lugar, procura aí no canal também que tem um vídeo falando sobre o guia didático da sua disciplina, tá? É muito legal de fazer e vale bastante a pena. Outra coisa que ajuda bastante é ter uma agenda. Eu, particularmente, gosto muito de tecnologia, né? Celular ali, computador, vários programas e tal, mas a questão da agenda no celular não me agrada nada. Aí o que eu fiz? Imprimi um papel, né? Onde tem lá todos os dias do mês e eu anoto certinho o que eu tenho que fazer, tá? Eu, particularmente, me organizo melhor dessa forma. Tem gente que precisa ter uma agenda com os horários bem definidos. Tudo bem, aí é pessoal, tá, gente? Desde que contribua para a sua melhora, para o seu aprimoramento profissional, qualquer coisa é válida, tá? Se você prefere a agenda de papel, se você prefere a agenda no celular, utilize aquilo que você consegue trabalhar melhor, que você consegue obter melhores resultados. Outro aplicativo que eu não vivo mais sem é o Google Drive, né? Como eu falei, faço QR Code lá para os alunos, disponibilizo tudo para eles, então o aluno falta a aula, parece depois de um mês, né? Faltando aí, pô, professor, o que tem de atividade para fazer? Eu digo, olha lá no Google Drive que tá tudo bem certinho. Então eu faço um documento com um diário, como se fosse um diário, né? Com todas as atividades que teve em todos os dias ali, descrevo brevemente em cada uma das turmas, né? Faço pastinhas bem organizadas e tal. Deixo os materiais didáticos disponíveis para eles acessarem a qualquer momento. Então isso evita de você ficar perdendo muito tempo explicando, né, para alunos que não entenderam, para alunos que não vêm para a aula, né? Torna todo esse processo muito mais dinâmico,
né? Você economiza muito tempo e também facilita muito a organização, porque quando tu tem tudo centralizado num único lugar, é muito mais fácil de encontrar as coisas, né? Então, uma vez eu tinha coisa no meu HD externo, no pendrive, no computador, no Google Drive. Meu Deus, para encontrar as coisas era um parto, né? Hoje eu tenho tudo centralizado no Google Drive, é o acesso de qualquer lugar. Esqueci o meu notebook em casa, preciso utilizar algum arquivo ali na escola, não consegui imprimir a tempo. Cara, eu puxo o celular, abro lá o Google Drive e dou aula olhando no celular, né? Consultando aí o meu celular. Então, essa é uma ferramenta que eu diria que é essencial para qualquer professor, tá? Vou fazer um vídeo no canal em breve só sobre Google Drive, então fica atento aí que logo eu vou dissecar ele para vocês, tá? Você também pode utilizar aí durante as suas aulas aplicativos de revisão e de questões, né? Tem muitos aí para estudantes utilizarem e testarem os seus conhecimentos. Você pode também utilizar aplicativos de revisão e de questões, que geralmente é mais voltado para alunos, né? Mas tem uma vantagem muito grande para professores também, que tem o conteúdo ali resumido, né? Condensado, tem muitas questões e tal. Então você pode utilizar aplicativos como Khan Academy, Revisa App. Você pode utilizar também o aplicativo do Estuda.enem, tá? Tem vários aí no mercado. Eu particularmente recomendo esses três, tá? Revisa App, Estuda.enem e Khan Academy, tá? E se você gosta de algum outro, sem problema nenhum, utilize aquele que você se identifica mais, tá? Isso pode te ajudar a te tirar de um aperto, né? Num dia aí que você tá sem um material ou, sei lá, aconteceu algum imprevisto e você tem que passar alguma coisa ali para os alunos, tem que trabalhar junto com os alunos. Então é uma mão na roda ter esses aplicativos aí para ter acesso, né, ao conteúdo resumido e a várias questões de Enem, de vestibular e problemas que você pode utilizar em sala de aula. Além disso, você pode também e deve utilizar a inteligência artificial a seu favor. Gente, estamos apenas começando a entender como é que funciona essa questão da inteligência artificial. O ChatGPT, por exemplo, foi lançado em novembro do ano passado, a gente está menos de um ano com ele no ar, né? Com acesso à população em geral, digamos assim, porque antes as empresas elas já utilizavam a inteligência artificial para otimizar processos e tal, mas era muito mais complexo, envolvia programação e tal, só quem fosse super capacitado conseguia mexer com isso. E agora está disponível para a população em geral. Então, se você começar a mexer ali, né, descobrir como funciona o ChatGPT, ele é uma ferramenta que vai te fazer economizar muito tempo, que ela vai te dar ideias muito legais de atividades e que ela vai se tornar praticamente o teu assistente, tá? Imagina só se tu tivesse um estagiário, tá? Que ele fizesse tudo o que tu mandasse. Só que tu tem que explicar direitinho para esse estagiário, ele é meio lelá da cuca, né? Tu tem que dar todo o contexto para ele, ele não sabe que tu é professor e tal, né? Então, esse estagiário, que é o ChatGPT, você precisa dar o contexto para ele, né? Eu sou professor de física numa escola pública e tal, e eu quero trabalhar tal conteúdo com os meus alunos. E eu preciso que você me dê 10 ideias de atividades ativas que eu possa fazer os alunos colocarem a mão na massa, aplicarem esses conhecimentos, utilizando coisas, objetos, né, do dia a dia, de fácil acesso, que todo mundo tem em casa ou na escola. Cara, tu não sabe o poder que ele tem de criar respostas específicas para resolver o teu problema. Eu, particularmente, utilizo muito o ChatGPT, principalmente para essas ideias de atividades diferentes, para bolar meus planos de aula, porque você pede, né, para ele elaborar um plano de aula sobre tal conteúdo, né? Se você especificar aquilo que você quer que tenha no plano de aula, ele já te dá ele praticamente pronto. Se você não tem muita ideia do que fazer, simplesmente dá o comando, prepare um plano de aula sobre tal assunto e ele vai estruturar, e aí, a partir dessa ideia, aquela ideia, você pode criar o seu próprio plano de aula, né, inserindo coisas novas, diferentes. Então, gente, não deixem de utilizar a inteligência artificial nas suas aulas. Tem vídeo já no canal aqui também falando sobre como utilizar o ChatGPT. Procura aí e assiste, que vale muito a pena. Para criar exercícios, para te dar ideia de atividades, para explicar algum conteúdo que às vezes você mesmo, enquanto professor, né, eu reconheço isso, tem alguns conteúdos que são um pouco mais complexos, que são um pouco mais complicados e que às vezes a gente faz tempo que a gente não trabalha, né, a gente acaba esquecendo, então ele vai te dar ideias de como trabalhar esses conteúdos, ele vai revisar esse conteúdo, só lembrando, tá, detalhezinho, que o ChatGPT, ele às vezes fornece respostas imprecisas, tá? Então você, como professor, tem que ter essa sensibilidade de revisar sempre o trabalho dele, né? Ver se está certo aquilo que ele fala para poder aplicar aí nas suas aulas, tá? Não leve com 100% de certeza tudo que ele fala, porque ele consulta, né, um banco de dados e nesse banco de dados pode ter algumas respostas equivocadas, né? E ele gera a resposta a partir desse banco de dados, então sempre tome com cautela as respostas dele aí, tá? Mas para a questão de dar ideia, para criar exercícios, gente, sensacional, tá? Não deixem de usar. E assim,
A inteligência artificial ela também pode te ajudar a resolver problemas que você está enfrentando na escola, tá? Cara, dá todo o contexto ali para ele, ó, os meus alunos eles não estão interessados nas minhas aulas, eles só bagunçam, né? Acontece isso, isso, isso. O que eu poderia fazer para melhorar essa situação? A gestão da escola não me apoia, né? Tem muitos professores que passam por isso, né? Especialmente aí em escolas públicas, infelizmente isso acontece. Tem situações onde os alunos acabam passando por cima dos professores, né? Desrespeitando e tal, e o professor leva isso para a coordenação e não acontece nada, né? Não chama os pais, enfim, não resolve o problema. O professor ele tem que se conformar a trabalhar nessa situação. Então, utiliza ele como um aliado, como um mentor também, né? Além de ser teu estagiário, ele pode ser o teu mentor, o ChatGPT, tá? Para ajudar a resolver os problemas que você tem em sala de aula. E aí vocês podem vir e me falar que dá muito trabalho fazer isso que eu tô falando para vocês aqui. E realmente, gente, as mudanças no início, elas são desconfortáveis, né? A gente gosta do conforto, do quentinho aqui, né? Quando a gente muda o nosso jeito de dar aula, quando a gente testa novas estratégias, a gente está arriscando ao negócio dar errado e a gente está investindo um tempo ali, está investindo uma dedicação. Então, realmente, dá um pouco mais de trabalho para começar, mas aí tu precisa colocar na balança o curto e o longo prazo. Tu quer continuar pelo resto da vida tendo esses mesmos resultados, né? Alunos aí que não se comportam, chegar na sala de aula e ter que entrar lá já com a energia lá embaixo porque tu sabe que vai ser uma aula ruim, se esgotar trabalhando, não ter um relacionamento legal com a tua família, tudo por conta de pequenas coisas que tu poderia fazer ao longo, né, do teu trabalho aí que vão melhorar continuamente os teus resultados. Então, essa é a mensagem que eu deixo para vocês, né? Coloquem na balança o que vale mais a pena. Investir um pouquinho a mais de tempo, de dedicação agora no início, para aprender a usar essas ferramentas, para tentar investir nessas estratégias diferentes, porque depois que você aprende, se torna algo natural. E aí não vai ser mais mudança, não vai mais dar tanto trabalho. Você já vai estar acostumado com aquilo. Então, a longo prazo, a tendência é que você economize muito mais tempo, a tendência é que você consiga ter resultados muito melhores com os seus alunos, né? Que você consiga tornar seu trabalho mais eficiente. Então, só tem vantagens no longo prazo, tá? Claro, curto prazo, desconforto, mudança, mas pense sempre lá na frente, pense no longo prazo, no que isso vai te gerar de positivo. E aí tem outros professores que vão me falar que é impossível fazer isso numa escola que não tem recursos, que não tem apoio pedagógico, tá? E realmente é um pouco mais desafiador, tá? Mas não é possível, porque eu fiz isso, tá? No meu trabalho, também, eu cheguei, para vocês terem noção, tá, gente? Eu fiquei 2 anos afastado das aulas, né, da escola, depois que eu terminei a faculdade, né, eu fiz meus estágios e tal, depois parei, fui trabalhar em outros ramos, né, e depois acabei voltando para a docência. Cara, eu cheguei na sala de aula, na escola, ninguém me falou nada. Eu simplesmente entrei na sala e comecei a dar minha aula, então não tinha orientação, pelo menos inicial, né, no começo do ano letivo ali, sobre como a escola funcionava, sobre como aconteciam os processos internos ali, se eu tinha alguma obrigação mais específica, né? Cara, eu nunca tinha trabalhado em escolas, eu não sabia como é que funcionava. Então, não tinha apoio inicial nenhum, né? Claro que depois, quando aconteciam os problemas e tal, eles ajudavam muito, né, nessa escola específica onde eu trabalhei, mas, cara, eu tava por conta. E no começo realmente foi muito difícil, por quê? Porque eu tava um tempo parado, porque eu tive que aprender tudo do zero, né? E esse foi a pior fase ali que eu passei na minha carreira de professor. Mas hoje em dia, cara, eu fui aprendendo com esses erros, hoje em dia eu entendo muito melhor como é que funciona essa questão da educação. Eu relembrei muita coisa lá da época da faculdade que eu tinha esquecido, porque a gente é humano, também vai esquecendo das coisas, né? Se a gente não pratica, a gente vai esquecendo e no dia a dia a gente vai encontrando mecanismos para superar as dificuldades e para fazer do nosso trabalho uma atividade cada vez melhor, né? Então pode se tornar um pouco mais desafiador não ter apoio da gestão escolar, não ter recursos, mas não torna impossível, tá? Não torna inviável. E isso só depende de você enquanto professor, tá? Como eu disse, não é as mil maravilhas, não vai resolver tudo de início, mas o primeiro passo é você começar a tentar, tá? Então, se você ficar sempre parado aí, reclamando, né, e não tomando nenhuma atitude para melhorar, nada vai mudar. E um terceiro porém que vocês podem estar pensando aí é a questão da dificuldade com tecnologia. Tem muitos professores que não são habituados, né? Hoje em dia eu tenho ali a chamada online no celular, tem muito professor que ainda faz na mão e prefere depois perder um tempo para passar para o computador isso. Por quê? Porque não gosta ali, não se habitua muito com a tecnologia, tá? Mas aí eu tenho só um recado para ti. Se tu tá assistindo esse vídeo, você consegue sim, tá? Não é nada diferente.
O processo de você aprender alguma coisa nova, especialmente agora com essa democratização de acesso à informação que a gente tem, né? Esses vídeos de conhecimento que a gente acaba passando adiante, cara, tem tutorial para tudo na internet, né? Então se você, eu quero usar lá o ChatGPT, eu não sei como, joga lá no meu canal que tem um videozinho para isso. Assiste vídeos de outros canais, procura referências, lê. Como eu disse, no começo dá um pouquinho de trabalho, mas se você não começar, você nunca vai evoluir. E hoje em dia aprender a mexer com tecnologia é tão fácil, é tão intuitivo que crianças, né, tu pega aqueles pais que dão um celular para criança pequenininha, eles já estão lá com o dedinho assim, né, mexendo, clicando. Então não é justificável ter medo da tecnologia, né? Tu tem que usar ela como um aliado, não como alguma coisa que vai te prejudicar, né? Como no caso aí dos alunos mexendo no celular, jogando, enquanto tu tá lecionando, tá? Então é isso, pessoal, o que eu tinha para passar de informação para vocês em relação a se reinventar enquanto professor, a importância disso, por onde começar, o passo a passo, os erros, né, que a maioria dos professores cometem nessa jornada, eu já falei aqui no vídeo, tá? Agora você tem todas as ferramentas para começar a sua jornada para o sucesso, para trabalhar, ensinar e para viver melhor. E se você quer saber mais orientações detalhadas sobre como se reinventar e transformar vidas, né, como professor, participa do evento Evolução Pedagógica em Foco, o link tá aí na descrição, tá? E se tu gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal para mais conteúdos como esse aqui e comenta aí se tu já é um professor que procura inovar nas tuas aulas e no teu trabalho em geral, né? E como que tá, a que passos você anda, né? Você já utiliza aí inteligência artificial, você já utiliza aplicativos, né, para te ajudar? E não esquece de compartilhar esse vídeo para ajudar outros professores no seu trabalho. Um abraço e até mais.